Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Estão desenvolvendo as atividades direitinho? Essa semana eu preciso de muita atenção de vocês, porque vamos rever um conteúdo que já conhecemos, um conteúdo do dia a dia, um conteúdo que nós vimos muito ano passado no sexto ano, mas por isso mesmo é um conteúdo que precisa de atenção. O que é? Verbo. Então, nós vamos relembrar o que é um verbo, só dar uma passada rápida, porque o que eu quero que vocês lembrem e fixem são as formas nominais do verbo. Aí eu vou dar uma passada rápida no conceito de verbo, nas flexões do verbo, para depois chegar nas formas nominais do verbo, ok? E aí vocês vão para a atividade do livro. Como aqui a gente não tem o apoio do material que nós temos na escola, não tem o quadro para eu riscar ainda, eu fiz uns cartazes, né? Então, eu fiz uma espécie de mapa mental. O nome desse recurso aqui é mapa mental. Então, é quando a gente faz um resumo a partir de um tema, no caso, verbo. E aí eu vou explicar a partir disso aqui, vou usar o apoio de uma folha branca aqui também. Vamos tentar compreender, tá? Porque boa parte disso aqui é revisão. Então, eu vou repetir para vocês. Nós estamos gravando o vídeo. O lado positivo do vídeo é que dá para ver quantas vezes você quiser. Então, se viu a primeira vez, não entendeu direito, volta, vê de novo, vem um outro momento mais descansado, num lugar mais silencioso. Mas estudem todos os dias, não deixa a tarefa acumular, tá? E a partir de agora, todas as atividades semanais de português valerão ponto para a gente fechar a nota do bimestre. Então, essa atividade, vocês têm que me mandar foto do caderno, uma foto legível que eu consiga ler, porque tem gente que tá mandando umas fotos tremidas, né? Então, mandar uma foto legível que eu consiga ler até a próxima segunda, para eu lançar a notinha de vocês. Quem não mandar até a próxima segunda vai ter que ficar sem nota, tá bom? Então, façam direitinho, assistam ao vídeo. É obrigatório? Não, claro que não. Mas o vídeo é como se a gente estivesse na sala. Então, quando eu passo um dever do livro, eu explico, eu faço com vocês. Então, é isso. É como se nós estivéssemos juntos e aí eu vou explicar o dever para vocês, tá bom? Então, se não quiser ver o vídeo, quiser ir direto pro dever do livro, tudo bem. Só que aí, na hora de mandar a foto, eu quero uma foto clara para eu conseguir corrigir, tá? Então, vale um ponto. Não quer dizer que você ganhou um ponto, eu vou ler, né? Então, acertou tudo, não acertou nada, acertou metade, aí eu vou lançar a nota referente àquilo, tá bom? Agora, eu vou dar uma pausa, mudar o ângulo da câmera para eu poder explicar para vocês como se nós estivéssemos no quadro, beleza? Então, olha só, aqui nós temos um mapa mental sobre verbo. Acho que usei uma canetinha porque era muito conteúdo e aí talvez não tá dando para ler direito o que tá escrito aqui. Mas eu vou ler para vocês, vou falando e depois eu vou deixar foto desse mapa mental lá no grupo para vocês copiarem, tá bom? Vamos lá. Verbo. Em primeiro lugar, o que é um verbo? Qual é o conceito? Sempre que vocês ouvirem essa palavra conceito, ela significa o que isso é. Então, por exemplo, conceito de substantivo. O que é substantivo? Conceito de homem. O que é o homem? Então, conceito de verbo. O que é um verbo? Primeiro que nós estamos falando da morfologia, quer dizer, das palavras isoladamente, não dentro de uma frase, não dentro de um texto. Então, isoladamente, o verbo é uma palavra que indica ação, modo de ser, estado, mudança de estado e fenômeno da natureza. O que isso quer dizer na prática? O verbo são palavras como correr, amar, cantar, sorrir e por aí vai. Dançar, cozinhar, se apresentar, enfim. Estado. Então, o que indica? O que é um estado? Como assim estado? Goiás? Né? Como assim estado? Não, estado do sujeito, que nós vamos ver mais pra frente. Então, os verbos que indicam estado são ser, então eu sou, tu és, ele é. Estar, eu estou, tu estás, eu estava, eu estarei. Permanecer, então eu permaneço triste, ela permanecia pensativa. Parecer, então Juliana parecia cansada. Temos ainda o verbo andar. Uma professora, mas andar não é uma ação, não é um movimento? Sim, quando eu falo, eu ando todos os dias até a escola. É um movimento, eu ponho uma perna na frente da outra até a escola. Agora, quando eu falo, eu ando tão triste, indica um estado meu, não é? Eu ando triste. Aí o verbo andar indica estado. O verbo ficar, às vezes, indica ação. Por exemplo, eu fico parado aqui, né? E às vezes ele indica
esse estado, essa mudança de estado. O verbo também pode indicar fenômeno natural, quer dizer, fenômeno da natureza, coisas que só a natureza faz. Por exemplo, chover, amanhecer, ventar, trovejar, anoitecer. Então, o verbo indica essas coisas que só a natureza faz, ok? Então, esses são os verbos, tá? Com os verbos, nós construímos as orações, nós construímos os períodos e o texto, enfim. Não existe texto sem verbo, tá bom? E aí o verbo sofre mudança, quer dizer, ele vai mudando de acordo com o número. O que é o número lá dentro da gramática? 1, 2, 3? Não, singular e plural. O número é singular quando se refere a uma pessoa só, eu. Então o verbo correr só para mim, eu corro. Agora ele é plural quando é eu e outra pessoa. Então nós corremos, ele precisa mudar de jeito para encaixar no número. O verbo também sofre mudança de acordo com as pessoas. Quem são as pessoas do verbo? O verbo possui 3 pessoas, a primeira, a segunda e a terceira pessoa. A primeira pessoa é quem fala. A segunda pessoa é com quem se fala. E a terceira pessoa é de quem se fala, ou de que se fala, tá? E aí, para dar o exemplo, as pessoas verbais se dividem em singular e plural. Então, a primeira pessoa do singular, uma só. A primeira pessoa que fala do singular, eu. E aí, segunda pessoa do singular, tu. Terceira pessoa do singular, ele, ela ou você. No plural, quando é mais de um, então mais de um, a primeira pessoa não é mais eu, somos nós. A segunda pessoa não é mais tu, no plural, vós. A terceira pessoa deixa de ser ele, ela, você e passa a ser eles, elas, vocês. As conjugações verbais. Todo verbo no infinitivo, quer dizer, sem conjugar, ele vai terminar em ar, ou ir. Então, professora, mas não, aqui no exercício eu achei o verbo amamos. Não terminou em ar, ou ir, terminou em os. Mas aí, para saber qual é a conjugação de amamos, você vai pensar assim: amamos veio do verbo amar. Então, agora terminou com ar. Todos os verbos que na forma sem conjugar terminar com ar pertencem à primeira conjugação. Todos os verbos que na forma sem conjugar terminar com pertencem à segunda conjugação. E todos os verbos que na forma sem conjugar terminar com ir pertencem à terceira conjugação. Aí os que terminam com or pertencem à quarta, os que terminam com ur pertencem à quinta, sim? Não. Vocês estão vendo que só vai até a terceira. Os verbos que terminam com or, como por exemplo, compor ou pôr, né? Eu vou pôr o livro ali na mesa. Então, esses verbos que terminam com or se encaixam na segunda conjugação. Porque a forma arcaica, a forma antiga, a forma clássica deles não era compor, era compoer. Aí terminava com er, né? Não era pôr, era poer. Aí terminava com er. E se encaixam na segunda conjugação, certo? Aqui, o tempo verbal. Então, se o verbo indica uma ação, ou um fenômeno da natureza, ou um estado, essa coisa pode acontecer de 3 formas. No pretérito, que é o mesmo que passado, no presente, que é o agora, ou no futuro, que é amanhã, depois, né? No pretérito, aquilo que já passou. Então, eu coloquei aqui, o homem estava aqui. Olha o verbo aqui, estava. Então, está no pretérito, já foi. No presente, a coisa que acontece no momento em que se fala. O homem está aqui. Então, olha, o verbo está, é o mesmo. Estava veio do verbo estar. O verbo é o mesmo e sofreu mudança no pretérito, no presente. E no futuro, o homem estará aqui. Então, o verbo é o mesmo nos 3 exemplos, mas ele ficou diferente de acordo com o tempo, se era pretérito, presente ou futuro. O modo verbal. O verbo pode aparecer na oração. Para entender o modo, nós precisamos ler a frase inteira. Não adianta ler só o verbo, tá? Então, para indicar o modo, para ter certeza, para identificar o modo verbal, eu vou ler a frase inteira. Se a frase parecer certeza, parecer um fato que eu tenho certeza que vai acontecer, ou que já aconteceu, ou que está acontecendo, eu digo que o verbo está no indicativo.
Se a frase dá ideia de dúvida, já não é certeza, eu digo que o verbo está no modo subjuntivo. E se o verbo, a frase, a oração dá ideia de ordem, estão dando uma ordem ou fazendo um pedido, eu digo que o verbo está no modo imperativo. Por exemplo, Paulo chegou atrasado. O verbo é chegou. Parece que a pessoa que está falando sabe. Podia ser uma interrogação também. Paulo chegou atrasado? Também dá ideia de certeza dessa interrogação. Estou perguntando se ele chegou atrasado, mas dá a ideia de que ele chegou. Eu sei que ele chegou, né? O atrasado é outra classe de palavra que nós vamos ver mais pra frente. E vocês vão entender que modifica o verbo. Mas a mensagem principal é que eu sei que o Paulo chegou. Então, se eu sei, deu ideia de certeza, né? Talvez Paulo chegue tarde. Agora já não é mais certeza, talvez, né? Depende de vários fatores. E no último exemplo, que é o imperativo, não se atrase. Estou dando uma ordem ou dando um conselho, né? Então, não estou dando ideia de certeza, não estou na dúvida, estou mandando. As formas, antes de ver as formas nominais, vamos voltar aqui nas locuções verbais. Então, geralmente aqui nos exemplos, eu usei um verbo só para indicar ação, um verbo só para indicar estado ou para indicar fenômeno natural. Mas em alguns momentos, nas orações, nós vamos ver 2 ou mais verbos se juntando. E na nossa fala, no dia a dia, principalmente, nós usamos 2 ou mais verbos para dar uma ideia. Então, por exemplo, a prova será feita amanhã. Eu usei 2 verbos aqui, ó. Será feita. O verbo ser e o verbo fazer, tá? Então, eu usei 2 verbos para dar ideia. Geralmente, nós encontramos isso na linguagem coloquial, na linguagem informal, na linguagem do dia a dia. Então, nós falamos muito isso. Eu vou fazer um bolo. Eu vou chegar atrasado. Eu vou estudar para a prova. Então, quando na forma culta, nós deveríamos usar um verbo só. Então, por exemplo, ao invés de dizer a prova será feita amanhã, eu poderia ter reestruturado a frase e usado um só verbo. Então, por exemplo, ao invés de dizer eu vou fazer um bolo, eu podia dizer eu farei um bolo, né? As formas nominais do verbo. Esse é o conteúdo que nós vamos fazer a atividade de hoje. Então, tudo isso foi para relembrar para você o que é um verbo, para você identificar o verbo, porque como é que você vai saber as formas nominais do verbo se você nem sabe o que é verbo, né? Então, quais são as formas nominais do verbo? O que isso quer dizer? É quando o verbo ganha a cara de um nome, parece que é um adjetivo, mas continua sendo verbo. Então, as formas nominais do verbo são infinitivo, gerúndio e particípio. O que isso quer dizer? O verbo está no infinitivo quando ele termina em ar, ou ir. Então, por exemplo, amar, sonhar, trabalhar, ser, comer, sofrer, ir, cair, sair. Então, ele terminou em ar, ou ir, tá? O verbo estará no gerúndio quando, ao invés de terminar com ar, ele terminar com ando. Amar virou amando, sonhar virou sonhando. Ao invés de terminar com ele vai terminar com endo. Então, ao invés de ser comer, vai ser comendo. Sofrer, vai ser sofrendo. Vai estar no gerúndio quando, ao invés de terminar com ir, ele terminar com indo, caindo, saindo. Particípio, ele não vai terminar nem com ar, nem com ando, ele vai terminar com ado. Então, não vai ser amar, não vai ser amando, vai ser amado. Não vai ser sonhar, não vai ser sonhando, vai ser sonhado. Ao invés de terminar com ele vai terminar com ido. Ao invés de terminar com ir, ele vai terminar com ido. Então, os dois vão ter a mesma terminação. Então, não vai ser mais comer, vai ser comido. Não vai ser mais sofrer, vai ser sofrido. Não vai ser mais cair, vai ser caído. Não vai ser mais sair, vai ser saído, certo? Essa é a matéria de agora, dessa semana. Isso são as formas nominais. Então, sempre que você ouvir falar em forma nominal, tá no infinitivo, tá no gerúndio, tá no particípio. Aí, lá no dia a dia, ou talvez até no próprio livro, mas na prova, eu colocar, por exemplo, formas nominais do verbo. Aí eu colocar lá o verbo amei e pedir para você colocar no infinitivo. O infinitivo, ele tem que terminar sem conjugar. Então, você vai pensar, amei veio do verbo, aí escreve aqui, amar. Pronto, está no infinitivo, terminou com ar. Ah, não, agora transforma o amei em gerúndio. A gente já sabe que o gerúndio, ao invés de terminar com ar, termina com ando. Ao invés de ser amar, vai ficar
amando, certo? Ah, não, agora eu quero que você transforme esse verbo amei em particípio. Então, eu já sei que o amei veio do amar. O que termina com ar, no particípio, vira ado. Então, não vai ser amar, vai ser amado, certo? Então, é isso aqui a matéria de agora, tá? Por exemplo, comíamos. Olha, nas férias comíamos um delicioso cachorro quente. Comíamos, no infinitivo, você vai pensar, comíamos veio do verbo comer. No gerúndio, tem que terminar com ando, endo, indo. Então, comer vai virar comendo. No particípio, tem que terminar com ido. Então, comer vai virar comido. Certinho? Aí, vocês vão fazer a atividade do livro que está pedida lá no grupo. A atividade do livro começa aqui, na página 32. Formas nominais do verbo, infinitivo, particípio, gerúndio. Questão 1. Releia os trechos a seguir, extraídos da crônica Comunicação, apresentada no início do capítulo, observando as formas verbais e destaque. Copia o enunciado, não precisa copiar o quadro não, só se você quiser. E aí você vai responder as letras A, B, C e D. Copiar e responder. Copia a questão 2. Leia estas informações sobre as formas nominais do verbo. Se você tiver copiado o cartaz, você não precisa copiar esse quadro azul não. Mas se não tiver copiado o cartaz, copie o quadro azul. E aí você vai copiar e responder as outras questões. Aqui, questão 3, 4 e questão 5. A atividade termina aqui no final desse cartão aqui, certo? Copiar e responder. Claro que não precisa copiar os desenhos, isso aqui é se você quiser copiar o desenho. Mas a mensagem você tem que copiar, até porque a pergunta é sobre ela. Certo? Vocês vão responder e vão me mandar as fotos, ok? Agora vamos só terminar uma explicação. Então, para terminar, vou só relembrar com vocês. A atividade de hoje é sobre verbo, principalmente sobre as formas nominais do verbo. Mas não dá para falar em formas nominais sem relembrar o que é verbo. E o verbo é um conteúdo que nós vamos precisar muito de agora em diante. Então, revejam o vídeo quantas vezes for necessário, estudem, copiem isso aqui no caderno de vocês e façam o dever com atenção, porque ele vai valer nota. Eu vou ler. Então, não adianta responder sim, não, não sei. Isso não é resposta para ser avaliada, tá bom? Escrevam com letra legível, pessoal. Vocês estão em casa, teoricamente, com mais tempo do que quando iam para a escola. Então, organizem direito o caderno, escrevam com letra legível. Quando terminar, tirem umas fotos claras, boas e me enviem até a próxima segunda. Então, vocês têm de hoje até segunda-feira que vem para me mandar as atividades, tá bom? Até lá eu vou avaliar e dar nota. A partir de terça-feira eu já não olho mais, tá bom? Então, boa semana para vocês, bons estudos, boa aprendizagem para todos vocês. Se cuidem e até semana que vem.